Para mim também é uma grande alegria estar aqui, depois de ter passado esse ano na França, o primeiro ano do seminário, no nosso mosteiro, com os nossos irmãos e com os fiéis. João Tomás pediu para que eu falasse um pouquinho sobre a situação da França, sobre o seminário, um pouco também sobre Nossa Senhora. Nesse dia que é de muita importância, tem muita relação com Nossa Senhora de Fátima, dia da Transfiguração, que foi... Hoje fazem 72 anos da explosão da bomba de Hiroshima. E isso tem uma relação muito direta com Nossa Senhora de Fátima. A gente vai falar no final. Sobre a estada na França, que vai se prolongar, eu espero, com a graça de Deus, Nossa Senhora, por mais alguns anos. Eu só tenho que agradecer a Deus, a Nossa Senhora e a oração dos senhores, porque Nossa Senhora está nos dando a graça da perseverança, dificuldades que em todo lugar tem, como diz a imitação de Cristo, onde fores encontrar cruzes. Então, encontramos cruzes, é claro, mas na cruz encontramos a Jesus, que é a unção da cruz, então encontramos a nossa vida. Então, tudo se passa muito bem comigo, com o Daniel. O Daniel está muito contente, ficou por um probleminha que teve os nossos documentos, ele teve que ficar na França das férias, mas como ele mesmo disse, foi providência, porque ele está aprofundando o francês e só temos recebido graças. Graças às orações dos senhores, nós sentimos a eficácia das orações dos irmãos e dos senhores. É impressionante a eficácia. Então a gente pede que não só continue, mas se for possível, redobre. Os dominicanos têm prestado um serviço à igreja fora do comum, extraordinário. Eles têm reorganizado toda a vida deles em prol do benefício da igreja, do benefício das almas. Eles vêm em socorro do seminário, eles vêm em socorro das almas, com uma dedicação, uma paternidade fora do comum. Então eu peço para que os senhores, nas orações dos senhores, rezem muito pela perseverança deles, para que eles continuem nos dando o tão belo exemplo de amor à igreja em primeiro lugar e amor a nós, aos seminaristas, amor aos senhores. Tem muita consideração pelo Brasil, muita consideração pelo mosteiro, e dão tudo o que eles podem para nos bem informar, pensando nos senhores, claro, na igreja, na glória de Deus e na salvação das almas. Porque Nosso Senhor conquistou os senhores com o preço da cruz, então é justo que a doutrina seja aprendida, seja transmitida com toda fineza possível, com toda precisão possível. E eles, na história da igreja, têm sido a congregação responsável, que a igreja deu, de transmitir a fé, de estudar a doutrina. Claro, todas as congregações têm esse dever, mas eles têm, na história da igreja, um papel especial de defender publicamente a doutrina diante das heresias. Eles têm feito isso de maneira admirável. Só tem que agradecer a Nossa Senhora a graça de tê-los no nosso meio, porque o socorro que eles nos prestam é muito grande. Então, por favor, rezem por eles, pela perseverança deles, por nossa perseverança também. Irmão Tomás pediu para... Eu conversei ontem com ele, um pouco depois do almoço, e comentei umas coisas interessantes que eu tenho aprendido. Eles dão uma importância muito grande à Nossa Senhora de Fátima. Eles olham a aparição de Fátima, eu penso, da maneira com que Deus quer que nós olhemos pode parecer um pouco presunção dizer isso, mas como Deus quer que nós olhemos uma aparição privada. É verdade que Deus não pede, Deus não obriga que nós tenhamos a fé como doutrina revelada, não é. Terminou na morte do último apóstolo, a revelação, mas que nós não demos nem mais nem menos do que deve se dar a uma revelação privada. A gente vê que é curioso como Deus liga mesmo a guarda da doutrina, da revelação, a uma aparição privada. A gente vê com a aparição do Parlemonial do Sagrado Coração, a gente vê que se o rei da França tivesse consagrado a França ao coração de Jesus, a igreja tinha sido protegida e talvez nem o Concílio Vaticano II nós teríamos tido, que é uma consequência evidente da Revolução Francesa. Então, como Deus procura intervir por meio de revelação privada na defesa de uma revelação, da revelação pública, da revelação apostólica, a revelação de Nosso Senhor. Então,
Eu quero falar hoje, nesse catecismo, sobre Nossa Senhora de Fátima. Aproveitar o centenário e esse mês de agosto dedicado ao Coração Imaculado para falar de Nossa Senhora. Para mim é uma grande alegria, a minha maior alegria na vida é falar de Nossa Senhora, sobretudo porque, como diz São Luís Maria, quando nós falamos de Maria, ela imediatamente fala Jesus. E São Luís diz que a maior inclinação do coração de Jesus, a maior inclinação do coração de Maria é levar as almas ao coração de Jesus, e a maior inclinação do coração de Jesus é que as almas venham até ele por meio de sua mãe. A Santa Margarida Maria, ele falou a mesma coisa, faça-se escrava de minha mãe. A Santa Verônica Giuliani, capuchinha italiana, ele disse, você quer me agradar? Aprenda com minha mãe. Nossa Senhora apareceu ao lado dele nessa aparição, ele disse, ela pedia, eu quero saber o que eu tenho que fazer para vos agradar, Jesus. Nossa Senhora apareceu ao lado dele, ele disse, pergunte a ela que ela vai te ensinar. Então, o meio, sendo a perfeição da vida espiritual, ter o mesmo querer e o mesmo não querer que Deus, nosso Senhor, ser um com Ele, pensar como Ele, pensar exatamente como Ele pensa, a Igreja São Pio X abençoou todas as pessoas que lerem o Tratado da Verdadeira Devoção e confirmou que essa é a doutrina da Igreja, a doutrina que está prescrita no Tratado de São Luís. E São Luís nos ensina que a maneira de melhor dar glória a Deus é por meio de Nossa Senhora. Então, escolhi nesse dia muito especial para falar de Nossa Senhora. O Antigo Testamento, a gente fica um pouco surpreendido com o decorrer da história no Antigo Testamento, que é um pouco diferente com o que a gente vê no Novo, mas Deus, em sua providência, ele tira um fruto admirável, impressionante do que aconteceu na história do Antigo Testamento, embora às vezes a gente possa ficar um pouco confuso com aquelas histórias, etc. E para nos ensinar como nós sabemos que só a Igreja é capaz e é a responsável de nos transmitir o sentido das Escrituras, ela nos faz maravilhosamente bem pelos Santos Padres. No Antigo Testamento, depois que os israelitas entraram na Terra Prometida, na Terra de Canaã, atravessaram o Jordão e se estabeleceram na Terra Prometida, depois da morte de Josué, que tinha sido mais ou menos como que um governador de Israel, não era realmente uma autoridade política declarada, mas fazia as funções como de um governador, ele estabeleceu então a descendência de Jacó nas suas 12 tribos, separou as 12 tribos de Israel, as famosas 12 tribos de Israel. Deu a cada um, foi a última ação dele, jurídica, se nós podemos dizer, foi estabelecer as 12 tribos de Israel em cada partezinha que lhes era de direito. E depois, antes de morrer, ele reuniu todas as autoridades, todos os chefes das tribos de Israel e fez a renovação da aliança do Sinai. Ele renovou a aliança que os hebreus tinham feito com Deus, que Deus tinha escolhido esse povo para ser o seu povo, e no Sinai tinham feito a primeira aliança, e Josué renovou essa aliança com os hebreus. E nessa aliança Josué disse, se vocês forem fiéis, Deus combaterá sempre por vós e vos entregará todas as nações. Sereis como que reis na terra. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Mas se vocês forem fiéis, os pagãos, vocês estarão sob o jugo dos pagãos. A imagem da cristandade. Se a gente é fiel, a igreja, a cristandade está sempre por cima, graças a Deus, sendo sinal da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diante da infidelidade dos católicos, os pagãos, os judeus, os maçons, todos os inimigos de Nosso Senhor tomam a cabeça da sociedade, como a gente está vendo agora. E a mesma coisa, essa imagem é bem clara no Antigo Testamento. Então, depois da morte de Josué, eles ficaram fiéis, gozaram de bastante paz, de bastante alegria, mas, como diz no início do livro dos Juízes, Israel fez o que é mal aos olhos do Senhor, começou a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E, imediatamente, a promessa se cessa de proteção a Israel, porque Israel já não era mais fiel ao nosso Senhor. Vêm os cananeus e cercam todas
as fronteiras das tribos e começa um grande ataque contra os hebreus. E a situação fica um caos, e durante 20 anos Israel sente o jugo pagão, são obrigados a seguir as leis dos cananeus, são oprimidos de maneira violenta pelos cananeus. Então os hebreus, lembrando-se das misericórdias que Deus tinha feito, o livro dos Juízes diz que os hebreus pediram misericórdia a Deus. Misericórdia. Então, nesse momento, desde a morte de Josué até o primeiro rei de Israel, que é Saul, os hebreus ficaram como que sem uma autoridade clara que governava. Então, para os socorrer, Deus suscitava os chamados juízes, que não eram aqueles que tinham uma autoridade jurídica, como o nome pode fazer pensar, não, eram chefes militares de ocasião que vinham para defender o povo diante o povo arrependido, o povo culpado, mas arrependido, que pedia perdão e que Deus vinha em socorro dele por meio desses juízes. E um desses juízes é Baraque. Tem uma relação muito interessante com Nossa Senhora, porque quando os judeus pediram auxílio a Deus Nosso Senhor, havia em Israel uma mulher nobilíssima, de puríssimos costumes, uma grande contemplativa, uma grande profetisa, pode-se dizer também, que aconselhava extraordinariamente os israelitas, e ela vivia no monte em Efraim. Ela era de uma tribo, ela morava num grande monte, ficava ao pé de sua palmeira, diz a Escritura, aconselhando. Ela era uma grande contemplativa, passava o dia em oração e aconselhando aqueles que vinham a pedir conselhos. Foi a ela que Deus falou. Foi a ela que Deus falou e deu a missão a ela de escolher um homem que se chamava Baraque, um israelita também que era fiel. Ela deu a missão de ir atrás de Baraque e nomear Baraque general, ou seja, juiz, para guiar as tropas de Israel. Então, Baraque vai até Débora, ela fala para ele, e ele diz: eu vou, mas com uma condição, que você vá comigo. Que você vá comigo. É a condição que ele estabeleceu. Ele até foi de uma certa maneira reprimido por ela, porque ela disse: porque você não está acreditando que Deus vai entregar as tropas de Israel, os cananeus, vai ser uma mulher que vai vencer, não vai ser você que vai vencer, vai ser uma mulher que vai terminar esse combate. E foi assim mesmo. Então, Baraque acredita, segue junto com Débora aceita, vai com ele à batalha, enquanto ela fica rezando pela vitória das tropas de Israel, Baraque combate. E a Escritura diz bem claro que ele ficou um pouco assustado, porque eles eram 30 vezes mais. 30 vezes mais. Os judeus que não podiam ter cavalos, eles tinham cavalos, uma cavalaria espantosa, carros de ferro espantosos, então eles tinham tudo para estraçalhar os hebreus, estraçalhar. Mas, como diz o juramento que Deus tinha feito com eles, com Josué, um de vós é capaz de fazer correr 1000. Ou seja, por quê? Porque é o Senhor Deus dos exércitos que combate com vocês. Então, enquanto Débora rezava, os israelitas combatiam. E no momento que eles se enfrentaram, um pânico terrível acometeu os cananeus e eles foram destroçados pelos hebreus. Cortados a fio da espada, eles venceram as tropas pagãs miraculosamente por causa das orações de Débora. E Sísara, que era o general das tropas inimigas, correu espantado com o que tinha visto. Esse pequeno povinho aí que nem esquadra tem direito, vem, coloca o terror e todo mundo foge, mata todo mundo. Que história é? Ele saiu correndo, Sísara, o general, e foi se esconder na tenda de um povo que se chamava os Quenitas, que moravam mais ou menos ali naquela mesma região. Eram descendentes de Jetro, sogro de Moisés, e era um povo mais ou menos pacífico, era um povo muito puro de costumes, tinham seguido os hebreus, mas eles não queriam guerra, eles não queriam muita briga, nem com os cananeus, nem com os hebreus, então eles estavam numa posição mais ou menos pacífica. Mas a prova de que eles eram fiéis ao Nosso Senhor e que eles não eram desse pacifismo moderno, Sísara, chefe das tropas que combatiam contra as tropas do Senhor, pediu abrigo na tenda de Éber, que era o chefe desses quenitas. Então, entrando na tenda, Éber não estava lá, quem estava era a mulher dele, Jael.
Então Jael acolheu Sísera. Sísera contou o que tinha se passado, o embate que ele tinha tido com as tropas de Israel, dos israelitas. Aí Jael falou, tudo bem, pode entrar, fique tranquilo. Aí ele falou que estava com sede, ela deu água a ele, deu leite a ele, ele descansou, ela o cobriu, e no momento que ele pegou no sono, ela, delicadamente, como uma santa mulher inspirada por Deus, ela tomou um grande cravo que segurava uma de suas tendas, cravou sobre uma têmpora de Sísera, deu-lhe uma martelada, e a Sagrada Escritura deliciosamente diz que Sísera juntou o sono à morte. Ela terminou com Sísera dando uma cravada um cravo na cabeça dele, e foi assim a profecia de Débora se cumpriu. Uma mulher que começou, porque foi por uma mulher que as tropas de Israel começaram a combater, e foi uma mulher que terminou esses 20 anos de escravidão que os hebreus passavam. Então, a gente vê a fidelidade de Deus que vem em defesa do seu povo. Então, o Antigo Testamento, a Igreja nos ensina que a Sagrada Escritura tem basicamente dois sentidos: o sentido espiritual e o sentido literal. Só quem pode dar esse sentido é a Igreja. E no sentido espiritual tem algumas subdivisões, mas um deles é o sentido alegórico. Quando uma passagem do Antigo Testamento diz respeito a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a Igreja militante ou a um episódio qualquer pertencente ao Novo Testamento. Assim, por exemplo, o fato narrado por Abraão quando vai sacrificar Isaac tem o sentido alegórico do sacrifício de Nosso Senhor, assim como Abel e etc. O sacrifício que Abel fazia e etc. Então, naquela imagem literal tem um sentido alegórico. Então, e como dizia o nosso professor de Sagrada Escritura, ele dizia que o que tem mais importante a reter são as figuras. São essas figuras que anunciam a economia do Novo Testamento. A maneira com que Deus vai, na plenitude da lei, fazer com que os séculos decorram. Então, Deus, por meio de sua providência, rege os fatos da história de modo a fazê-los simbolizar, prefigurar um ou mais fatos futuros e de maior importância. Santo Agostinho diz que o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. São Paulo diz aos Romanos que, ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos confiança. O que a gente retém dessa história de Débora e Baraque? Retém que Débora e Jael, depois que Jael vence Sísera, Débora faz aquela belíssima peça que está no livro dos Juízes, se não me engano, Juízes capítulo 5, em que ela faz o seu cântico. E nesse cântico ela diz, uma evidência, a semelhança que tem com Nossa Senhora, ela diz: bendita seja Jael entre todas as mulheres, e bendita seja ela em sua tenda. Uma semelhança com Nossa Senhora, quando o anjo diz, quando Santa Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres. Então, tem que reter, Débora e Jael são imagens de Nossa Senhora. Nossa Senhora por quem Deus fala, ela que elege, ela que salva. É como que uma causa da salvação de Israel. Jael, a mesma coisa. É quem vence, quem esmaga a cabeça do demônio, como Nossa Senhora esmagou. Ela que sozinha, no ofício de matinas, nós cantamos, ela sozinha esmagou, exterminou as heresias do mundo inteiro. Jael sozinha exterminou Sísera, que é o demônio, chefe desse exército. Então, Baraque e os israelitas que combatiam em menor número somos nós, é a igreja militante, que, sob a égide de Nossa Senhora, sob o comando de Nossa Senhora, vai ao combate dos inimigos. Sísera, evidentemente, simboliza o demônio, e o exército cananeu é o exército contrário à igreja. Então, a gente vê a maçonaria, os judeus, todo esse exército organizado contra Nosso Senhor, todos, não só esses, mas todos aqueles que cometem um pecado mortal deliberado, querendo cometer, sem se preocupar em ter uma contrição perfeita, é um inimigo de Nosso Senhor, assim como todos esses que a gente nomeia. Então, fazendo uma relação com esse dia de hoje, 6 de agosto, dia da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há 72 anos atrás, os Estados Unidos faziam
investida bem covarde no Japão, a qual ele soltava na região de Hiroshima, Nagasaki, a bomba Enola Gay, a bomba Little Boy, o avião era Enola Gay, a bomba Little Boy, matando 250 mil pessoas, fazendo um dos piores desastres da história da humanidade, uma coisa pavorosa. Então, fora do comum. Hoje completam 72 anos. Aqui a gente tem uma foto de como ficou a cidade devastada, e aqui alguns jesuítas. O que significam esses jesuítas? Nesse dia em que a bomba destruiu Nagasaki, 4 jesuítas dos 8 que moravam nessa casa estavam na casa, e um estava rezando a missa, outro estava tomando o café da manhã, e outro estava fazendo uma coisa ou outra, os seus afazeres, e eles sentiram uma grande pressão, caíram no chão e levantaram imediatamente. Quando olharam, tudo estava destruído. Ao redor deles, num raio de 1 quilômetro, tudo estava destruído. E só eles em pé com a casa deles. Ficou evidente que Deus tinha protegido eles. Foi evidente que Deus os tinha protegido nesse momento. E eles levantaram e foram atrás de saber o que tinha acontecido. Bem, fazendo curta história, eles passaram por mais de 200 revisões de sua saúde. Eles foram condenados pelos médicos, dizendo: não sabemos o que aconteceu com os senhores, mas os senhores vão morrer. Isso é óbvio que os senhores vão morrer. Mas isso nunca aconteceu. Eles nunca tiveram a menor consequência dessa bomba. Nenhum deles, a menor consequência dessa bomba. Coisa espantosa, a ciência não consegue entender isso. Um dos padres escreveu O Milagre de Hiroshima. Bem, o que isso tem a ver com Fátima? Tem a ver que eles começaram a ser questionados pelas próprias autoridades da igreja. Por que tinha de extraordinário ali? Que a catedral foi destruída, certamente outros religiosos podem terem sido mortos, a gente não sabe. Por que vocês ficaram vivos? O que vocês fizeram? O que vocês faziam de extraordinário? O que vocês faziam de extraordinário? Uma frase que ficou famosa na boca deles, eles diziam: nós acreditamos que sobrevivemos porque estávamos vivendo a mensagem de Fátima. Nós vivíamos e rezávamos o rosário diariamente naquela casa em comum. Então, uma coisa que nos impressiona, que Nossa Senhora salva uma casa jesuíta que rezava o rosário todos os dias em comum. Então, a mensagem que nós percebemos em Nossa Senhora, que nós percebemos com isso, é que diante da destruição do mundo moderno, isso foi fazem 72 anos atrás, em 1945, o mundo não estava nem a metade da imoralidade, da destruição como está hoje. Nossa Senhora mostra que ela salvará no meio desse mundo inimigo de Deus, nessa guerra implacável que os inimigos de Deus fazem contra a cristandade, salvará aqueles que estiverem unidos à mensagem de Fátima. Essa é uma coisa importantíssima a saber. Outra coisa, não sei se os senhores já ouviram falar, na imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima foi uma ideia que partiu de Berlim, nos anos de 1945, logo no fim da guerra. Os padres alemães, diante do fim da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram uma ideia de fazer circular a Rainha da Paz, aquela que tinha prometido a paz para o mundo se fizessem o que ela dissesse. Tinham prometido tinham pensado em fazer sua imagem rodar a Europa inteira como selo da paz que vinha depois da guerra. Só que esse projeto passou de escritório em escritório, acabou não saindo, mas um padre belga, o padre Demotier, deu corpo à ideia, e fez fazer uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, fez enviar a Portugal para que ela, da covadairia, fosse percorrer as nações da Europa e do mundo inteiro. E o resultado foi muito maior do que se esperava. A influência da imagem de Nossa Senhora sobre as nações, sobre os países, foi uma coisa fora do comum. Vou falar um pouquinho
de algumas coisas que aconteceram. Vou procurar ser o mais breve possível. Nossa Senhora atraía as multidões. E a relação que se tinha com a divulgação, com os resultados, era já de si mesmo um milagre. Porque bastava o pároco, na sua paróquia, dizer que, olha, essa semana nós vamos ter a visita de Nossa Senhora de Fátima, que está tendo um projeto, etc., que vai visitar nossa paróquia. Bastava ele falar isso, que multidões inumeráveis vinham ao encontro de Nossa Senhora. Os jornais eram obrigados a publicar essas multidões que vinham ao encontro dessa imagem, da branca imagem. Milhões. Na Espanha, por exemplo, em Madrid, Nossa Senhora atraiu milhões de pessoas. Madrid era uma cidade que tinha 800 mil pessoas. Quando a imagem de Nossa Senhora visitou Madrid, 1 milhão de pessoas estavam lá para assistir. Ou seja, maior que o número da população. Nossa Senhora era missionária, então. Não como Assis, que é uma mentira, que iguala Nosso Senhor aos outros deuses, como diz Santo Tomás, o pior pecado é a idolatria, porque faz com que Deus tenha um rival. Pelo contrário, Nossa Senhora, através da sua imagem, passa por diversas nações, atraindo os não católicos à fé de Nosso Senhor. Um dos milagres famosos que a imagem de Nossa Senhora de Fátima fez foi o milagre das pombas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas onde Nossa Senhora ia, eles homenageando Nossa Senhora, eles soltavam pombas brancas. E as pombas brancas eram atraídas milagrosamente à imagem de Nossa Senhora. Se via, quando eles soltavam, o Padre Jair viu em Salvador esse milagre, e esse milagre se repetiu em muitos lugares. As pombas vinham e se depositavam aos pés de Nossa Senhora. E o que impressionava sobretudo era a atitude religiosa das pombas. Às vezes, teve uma ocasião em que uma pomba pousou na cabeça de Nossa Senhora, como que se fosse o Espírito Santo, e abriu os braços e batia as asinhas assim. Quando tinha exposição do Santíssimo na peregrinação da imagem, pombas se deslocavam ao lado direito do ostensório, ao lado esquerdo, posições religiosas, como que quando o padre fazia o sermão, elas curvavam o pescocinho em direção ao sermão, como que atentas ao sermão do padre. Esse é o famoso milagre das pombas. A zoada dos alto-falantes, do órgão, os foguetes, tiros de homenagem, não assustavam absolutamente as pombinhas. Marés humanas, como eu já disse, eram atraídas por Nossa Senhora. 100, 200 mil pessoas vinham aclamar Nossa Senhora. E não era uma aclamação exterior. As conversões, as confissões, as penitências que se faziam durante essa rota de Nossa Senhora era uma coisa impressionante. Impressionante. Tem livros e livros escritos contando a Rota Mundial Nossa Senhora de Fátima. Por exemplo, em Luxemburgo, na Holanda, uma cidade que contava com 250 mil habitantes, no dia que Nossa Senhora esteve lá, foram feitas, dos 250 mil habitantes, 100 mil comunhões foram feitas em honra de Nossa Senhora Peregrina. 100 mil. Nossa Senhora tinha essa mesma influência nos diversos continentes que ela foi. Uma coisa impressionante, as milhares de conversões que ela fazia. E uma das coisas impressionantes que Nossa Senhora fazia era a atração que ela tinha sobre os não católicos. Ela tinha uma atração impressionante aos não católicos. A acolhida triunfal que faziam os muçulmanos. Quando Nossa Senhora chegava nos países muçulmanos, uma coisa impressionante acontecia, que os muçulmanos se sentiam atraídos por Nossa Senhora. Eles vinham pedir aos padres que os padres deixassem Nossa Senhora passar em frente às mesquitas. Eles faziam arcos do triunfo enormes para acolher Nossa Senhora. Muçulmanos que jamais tiravam o turbante da cabeça, aceitavam tirar o turbante da cabeça para assistir à missa de Nossa Senhora. Cantavam para Nossa Senhora. Num país, no Paquistão, eles cederam para honrar Nossa Senhora dezenas e dezenas de elefantes. Imagina a cena, devia ser admirável, Nossa Senhora no meio de um país muçulmano e os muçulmanos dando elefantes para escoltar a imagem de Nossa Senhora. Então foi uma coisa... A Virgem foi escoltada por elefantes e milhares de muçulmanos seguiam a procissão. Na Índia também, os hindus
os prefeitos hindus, eles mesmos vinham prestar homenagens a Nossa Senhora, e isso não era um sinal de ecumenismo, era realmente uma influência que Nossa Senhora fazia interiormente sobre as vontades desses pagãos. Nossa Senhora também exercia uma admirável influência sobre os protestantes. Os protestantes se precipitavam em multidões para junto da imagem de Nossa Senhora. Assim, na cidade de Buffalo, em Nova York, que não contava senão com algumas dezenas de milhares de católicos, mais de 200 mil pessoas vieram venerar a imagem, a maior reunião da cidade, segundo a nota de um relatório policial. Em Flora, um proprietário protestante de um jornal local organizou um altar diante de seu escritório para entronizar Nossa Senhora e fez pregar o dia todo aqueles que passavam a mensagem de Fátima. Episódio imprevisto nessa cidade que só contava na época com 200 mil católicos. O grande jornal Life, numa tiragem de 8 milhões de exemplares, que era considerado o bastião inexpugnável do protestantismo, publicou sobre Fátima, a 13 de janeiro, um artigo muitíssimo exato, com numerosas fotografias, tal que nenhum jornal católico francês jamais publicou. Então é Nossa Senhora que mostra a influência e o poder dela para a conversão do mundo inteiro. O Cônego Bartas, que é um grande apóstolo de Fátima, agora para terminar, ele escreve fazendo uma análise sobre a peregrinação da Nossa Senhora de Fátima. Como não atribuir a Nossa Senhora de Fátima as milhares de conversões de comunistas e protestantes obtidas pelos seus grandes apóstolos? Também tantas conversões de comunistas influentes nos países anglo-saxônicos, principalmente, sobretudo, a de Hamish Fraser, declaram haver sua volta ao catolicismo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Não sei se os senhores conhecem o Hamish Fraser, mas ele foi um daqueles que, na Revolução Espanhola, julgaram o Cristo Rei culpado e fuzilaram a imagem do Cristo Rei no Cerro de los Andes, na Revolução Espanhola. Essa foto bem famosa, que tem os revolucionários apontando o fuzil para Nosso Senhor, e eles fuzilam a imagem do Sagrado Coração que tinha sido consagrada à Espanha. Um deles é Hamish Fraser, e ele foi convertido ao catolicismo e virou um dos maiores apóstolos de Nossa Senhora de Fátima. E ele diz que a conversão dele foi por causa de Nossa Senhora. Numa reunião feita pelo Exército Azul, que foi uma organização que nasceu por conta da Rota Mundial de Nossa Senhora de Fátima, porque não foi um fogo de palha que Nossa Senhora acendeu nos países onde ela passou, mas pela passagem dela foram fundadas obras impressionantes de uma perseverança incrível. Um delas é o Exército Azul. Hamish Fraser, numa dessas ocasiões, numa dessas reuniões que ele foi convidado a dar o seu depoimento, a dar o seu testemunho sobre a influência de Nossa Senhora de Fátima na sua vida, e o que representava Nossa Senhora de Fátima para ele. No momento que ele ia se levantar, uma pombinha veio correndo, deu vários giros sobre a cabeça dele e pousou. Durante 12 minutos ela ficou na cabeça dele. Ficou 12 minutos na cabeça dele, com os palmas certamente que deram. Quando ele se levantou, ela pousou, palmas e flechas de câmera, e ela não saiu. Bem, o que ele ia falar? Qual foi a mensagem que ele estava preparado para falar nesse momento? Foi assim: sei que a oração pode converter os comunistas. Sei que a oração pode converter a Rússia. Que a Rússia se converta ou não, que haja uma terceira guerra mundial, que a Igreja de Jesus Cristo volte às catacumbas ou não, isto depende de uma resposta a uma pergunta. Estamos preparados para fazer o que nos pediu a Mãe de Deus pessoalmente? Se respondemos a esta pergunta dizendo que sim, a Rússia se converterá e haverá paz, e poderemos olhar o futuro de frente.
Se hoje o corpo místico de Jesus Cristo está crucificado, não são os comunistas os principais responsáveis, pois os soldados de Stalin, que estão à beira de enfiar os cravos na carne do corpo místico da Igreja, não são os agentes do Kremlin, mas de nossa apatia, de nossa letargia, nossa falta de lealdade e de coragem. Assim que nós, católicos, começarmos a aceitar plenamente nossas responsabilidades, o comunismo se tornará tão ineficaz quanto a heresia ariana, que Nossa Senhora venceu. Alguém conhece algum ariano? Eu não conheço nenhum. Na minha fraca e humilde opinião, Fátima é o acontecimento mais significativo do século. Talvez o mais significativo da história do protestantismo para cá. Tendo essa pombinha pousado na cabeça dele miraculosamente, a gente pode entender que esse homem estava inspirado pelo Espírito Santo para poder falar isso. Então, fazendo relação com a história de Débora e Baraque, Nossa Senhora de Fátima é sem dúvida a nova Débora. A nova Débora, que vem a nós, cristandade, trazer o apelo de Deus, como Débora foi a Baraque, e nos dar as armas pelas quais nós vamos vencer os inimigos de Nosso Senhor, trazendo as graças que Nosso Senhor quer nos dar. Então, nosso trabalho, sem dúvida, é ouvi-la, colocar em prática aquilo que ela tem para nos dizer, conhecer a mensagem de Fátima e dar à mensagem de Fátima a importância devida. A importância devida. São poucos os sacerdotes, infelizmente, são poucos os leigos mesmo, que dão à mensagem de Fátima a importância que se deve dar. Qual a importância que se deve dar? Pelo que a gente vê, quem não coloca, nós não vamos ter resultado para o mundo, isso o Monsenhor Williamson diz, que a salvação para o mundo só vai vir quando um número suficiente de católicos colocarem em prática essa mensagem. Em 1957, Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia e dizia que nem os bons nem os maus dão ouvidos às minhas palavras. Nossa Senhora apareceu triste a ela dizendo isso. Nem os bons nem os maus dão ouvidos às minhas palavras. O padre Père Garrigou Lagrange diz que Deus estabelece para dar certas graças, para dar as suas graças, une a concessão dessas graças a certos tipos de oração. Então nós podemos compreender com isso que a salvação para salvar os homens, como diz Nossa Senhora, ela diz dessa maneira, para salvar os homens, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, fazendo a relação. Se não colocarmos em prática a devoção ao Coração Imaculado de Maria, a oração do Santo Rosário, não virá salvação para as nossas famílias. Eu fiquei apavorado quando eu voltei agora da França, como tem as nossas próprias famílias, a violência com que o mundo as ataca. E vai chegar um momento que os cristãos vão ver, a gente tem que começar a levar a sério o Rosário, a devoção à Nossa Senhora de Fátima, e aí a gente vai conseguir resultado. Impressionante que ontem, fiquei muito contente, Dom Tomás me pediu para falar isso logo neste dia, que se comemora esse grande milagre de Fátima. E quando eu estava, Dom Tomás pediu para que eu acompanhasse o padre Ângelo até a porteira. Eu achei curioso porque ele estava com uma bolsinha, e estava entreaberta a bolsa e tinha metade de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima saindo da bolsa dele. Eu falei, padre, o senhor é devoto de Nossa Senhora de Fátima? Ele falou, se eu estou aqui é por causa dela. Mais impressionante a coincidência, estava já preparado para falar de Fátima, ele fala isso. E ele numa atitude de uma simplicidade infantil, ele tirou a imagem de Nossa Senhora de Fátima e disse assim, beija os pés dela, beija. Eu beijei imediatamente, claro, e me foi muito significativa essa atitude dele, porque a gente vê um padre que tem a coragem de dizer e falar o que ele falou, enfrentar o bispo como ele falou, a influência que ele teve sobre os fiéis como ele teve, por causa de Nossa Senhora de Fátima. Então, para terminar o catecismo, teria isso para dizer aos senhores, deem a mensagem de Fátima, deem ao Coração Imaculado a importância com que Deus quer que a ela seja dada. Então, Nossa Senhora disse essas palavras, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A irmã Lúcia dizia, os dois últimos remédios são o Rosário e o meu Coração Imaculado.
Não tem nada que o Rosário não conceda nesses últimos tempos. Então, façamos como o M. Fraser, da qual a pomba pousou na cabeça dele, diz, coloquemos em prática a mensagem de Fátima. Qual é a nossa responsabilidade? A responsabilidade é de rezar o Rosário todos os dias? Rezamos o Rosário todos os dias. Vim fazer o primeiro 5 sábados? Não tem, Dom Wilson disse no sermão, uma loucura o católico que não faz 5 primeiros sábados. Uma loucura. Coloquemos então em prática, peçamos a Nossa Senhora, nossos anjos da guarda, peçamos ao Espírito Santo que nos mova a essa verdadeira devoção a ela, para que nós passemos dessa maneira a pensar perfeitamente como Deus e façamos, os nossos inimigos não são como eram para os israelitas, 30 vezes mais. Eles têm tudo. Eles têm o dinheiro, eles têm a mídia, eles têm quase nas mãos das nossas famílias, eles têm tudo. Mas, como dizia Santa Teresinha, tinha um grande pecador, um padre que vivia em pecado, que ela queria converter, e as irmãs diziam, mas esse pecado é muito difícil, o que ele vai fazer, o que ele está fazendo, é muito grave de perdoar. Ela dizia, eu vou rezar, porque eu quero dar então, se esse pecado nunca foi perdoado, eu quero dar a Jesus a ocasião de fazer o que ele nunca fez, de perdoar o que ele nunca perdoou. Com as minhas orações eu vou conseguir. Então, diante dessa guerra que a gente trava, Deus, Nosso Senhor, Nossa Senhora pode acabar com isso da noite para o dia. Basta que nós sejamos fiéis como os israelitas foram. Demos a Nossa Senhora, então, ocasião de vencer, ela que venceu todas as heresias no mundo inteiro, vencer gloriosamente o que até agora ela nunca venceu. Não porque ela não teve oportunidade, mas porque nós não trabalhamos da maneira com que ela quer. Então, ela que tem a vitória, demos a ela a oportunidade de vencer essa terrível heresia e recoroar nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da nossa sociedade, dos nossos corações, das nossas famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Rezar uma Ave Maria, então.